Olá, alunos do terceiro ano. Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje eu vou dar uma aulinha de ciências para vocês. Então, a gente está tendo a nossa primeira aula, retomamos as aulas na TV. Aulas vocês já estão tendo com seus professores, né? Mas hoje a gente inicia nossa aula na TV e com um assunto muito legal, que vocês ou já estudaram ou estão estudando essa semana, que é as características dos animais. Vamos lá, ó. Aula de hoje, características dos animais. É a nossa primeira aula desse assunto, porque na outra semana a gente vai ter outra aula também desse assunto mais amplo. Vamos lá? Então, para a gente iniciar, eu quero que vocês separem logo aí o material. Qual é o material que eu estou falando? É o caderno, lápis, borracha, e alguns professoras receberam a atividade que eu vou trabalhar no final da aula. Então, você pode pegar essa atividade impressa, ou se o professor passou para vocês, escreverem, copiar ali no caderno, pega essa atividadezinha, vocês vão já saber o que é. Por isso, deixa o caderninho de ciência já separado. Se você tiver, a gente vai fazer a correção dessa atividade de características dos animais na aula de hoje, no finalzinho. Ah, professora, eu não tenho, não sei que atividade é essa. Então, o que é que você vai fazer? Separa um celular, pega o celular da mãe, do pai, do irmão, deixa do ladinho, que quando a gente estiver fazendo a atividade, você vai fazer o quê? Ó, tira uma foto da atividade, que aí depois você copia no caderno e responde no caderno. Combinado? Então, pega esse material, já deixa aí. Pede para o pai, para a mãe, separar esse materialzinho e deixar aí do seu ladinho que a gente vai já utilizar. Então, para a gente iniciar aqui, ó, eu quero que vocês observem a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. A habilidade 05, que diz o seguinte, ó, comparar alguns animais, organizando-os em grupos com base em características externas comuns, como a presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas, etc. Então percebam aí, ó, que a gente vai tentar organizar os animais de acordo com as características que eles apresentam, tá bom? Então, para a gente iniciar, eu quero que vocês observem essa imagem. O que é que tem nessa imagem? Vários animais, né? Observem, ó, as características desses animais. Veja o que cada um apresenta. Que característica a gente pode observar em comum, que é igual em todos esses animais? Ah, professor, esses animais são muito diferentes. A gente tem aqui uma mosca, lá do outro lado a gente tem um polvo, aqui a gente tem uma aranha. Então, mesmo assim, eles vão ter características em comum. Ó, a aranha e a mosca, que características eles podem ter em comum? Presença de patas. Os dois têm patas. Já, deixa eu ver uma característica entre a mosca e a coruja. As duas voam, é uma característica em comum. Então, veja como a gente pode organizar esses animais que são tão diferentes de acordo com determinada característica que eles vão apresentar. Como podemos agrupar esses animais para facilitar o estudo? É o que a gente vai aprender na aula de hoje. Quais são as características que a gente pode organizar esses animais em grupos? Aí facilita o estudo, porque em vez de eu estudar a característica de cada um desses animais, eu posso estudar uma característica geral e agrupar todos eles em uma característica só. Aí facilita o nosso estudo. Veja como é interessante isso? Então vamos lá. Então, para a gente iniciar as características, a gente tem que compreender um pouquinho sobre biodiversidade. A biodiversidade diz respeito à variedade de formas vivas que existem no nosso planeta, desde micro-organismos até grandes plantas e animais. Então, a variedade de animais, de seres vivos no nosso planeta é imensa. Nós temos milhares de tipos de animais, milhares de tipos de plantas. Então fica difícil para a gente estudar cada um deles. Por isso que é importante a gente estudar as características dos animais, porque aí eu consigo agrupar esses animais e de acordo com determinada característica, e isso facilita o meu estudo. Certinho? Então, a biodiversidade diz respeito à grande variedade de formas e tipos de animais que nós temos na natureza. Como estudar esses seres vivos, já que eu tenho milhares de animais diferentes? Devido à grande variedade de seres vivos, é necessário reuni-los em grupos com características semelhantes
para facilitar o estudo. Essa imagem tem aí no livro de vocês. Observe aí ó, que a gente tem vários animais. Eu vou selecionar aqui para facilitar a visualização. Ó. Em círculo vermelho nós temos os animais. Temos um pássaro, uma lagarta, uma borboleta, aqui embaixo temos uma formiga, um caramujo, uma minhoca, temos um sapo e temos uma abelha lá no cantinho, quase que não dá para ver. Então aqui nós temos vários animais. Vocês acham que dá para a gente agrupar eles em características comuns? Dá, né? A gente pode dividir em animais que voam e que não voam, por exemplo. Animais que andam e rastejam. Então a gente tem várias características que a gente pode estar dividindo esses animais. Podemos estudar os seres vivos de acordo com a locomoção, que é a forma como esse animal se locomove, que ele anda. Então, é uma forma da gente poder estar dividindo esses animais do estudo. Podemos estar dividindo os animais também na forma como eles se alimentam, do que eles se alimentam. E também com relação às características externas, que é o que ele apresenta aqui, ó, por fora do corpinho dele. Então, isso tudo aí, essas três formas, é como a gente pode estar dividindo para estudar melhor os grupos de animais. Locomoção, vamos compreender um pouquinho sobre ela. É a capacidade de locomoção. A capacidade de locomoção é muito importante para os animais, pois permitem que eles procurem alimento e fujam de predadores. Então, se ela é importante, então é bom a gente estar separando os animais nessa categoria para a gente ver como é essa separação. Nós podemos ter a locomoção com andar, com correr, com rastejar, o nadar e o voar. Essas são algumas formas que os animais têm de se locomover. Tem animais que só andam, tem animais que correm, tem animais que só rastejam, que nadam ou que voam. Aqui embaixo ó, eu tenho 3 exemplos de animais. Eu tenho um peixe, eu tenho uma ave e temos um ser humano. Temos um homem ali. Cada um deles é uma forma diferente de locomoção. O peixe, ele o quê? Ele se locomove como? Através do nado, ele nada. É diferente da forma de locomoção de uma ave? É, né? A ave, ela faz o quê? Ela voa. E o ser humano, ele se locomove andando. A professora ser humano também corre, mas a gente anda só correndo? Não, a gente anda, caminha devagar. A gente só corre quando a gente quer fazer alguma atividade, quando a gente está brincando. Geralmente a gente anda, tá bom? Então aqui a gente tem 3 animais diferentes e temos 3 formas diferentes de locomoção. Ah, professora, e vamos dizer, eu tenho um peixe que nada, mas eu tenho outro animal que nada? Temos vários outros animais que nadam. Temos a baleia, o golfinho, que são animais diferentes, e eles também se locomovem da mesma forma que o peixe. Então vejam como é importante a gente compreender essa forma de locomoção dos animais. Podemos também diferenciar os animais de acordo com a alimentação. Os alimentos consumidos por cada animal varia conforme a sua necessidade. Cada animal tem uma necessidade diferente de comida. De acordo com os alimentos consumidos, os animais podem ser classificados de 3 formas. Podemos ter os animais carnívoros, os animais herbívoros e os animais onívoros. Vamos compreender o que é cada um desses tipos de modo de alimentação? Carnívoro. Carne quer dizer o quê? Que eles se alimentam exclusivamente de carne, ou seja, de outros animais. Então, animais carnívoros são aqueles que comem exclusivamente outros animais. Exemplo, o leão. O leão, ele se alimenta de outro animal. Então, ele é um tipo de carnívoro. Temos também os animais herbívoros, que quer dizer herbe quer dizer vegetais, vegetação, ou seja, animais herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais, de plantas, como por exemplo, ali nós temos a girafa. A girafa ela come apenas folhas de plantas, então ela é um animal do tipo
herbívoro, compreendido? E onívoro, professor, é o quê? É quando eu tenho esses dois em um só. Eu tenho animais que comem outros animais como vegetais. Se ele come os dois tipos, ele é o quê? Onívoro. Um exemplo de animal que é onívoro, nós seres humanos. Nós não comemos carne de gado, peixe, frango, mas também a gente não come frutas e verduras. Então, carne é de origem animal e frutas e verduras é de origem vegetal. Se a gente come os dois tipos de alimento, nós vamos ser classificados como onívoros. Compreendido? Como a gente pode classificar os animais de acordo com a alimentação? É dessas três formas, ok? E também as características externas, que é o mais importante, que é o que a gente visualiza logo. A locomoção, a gente precisa ver como ele está se locomovendo. A alimentação, a gente precisa ver do que o animal está se alimentando. Já as características externas é aquilo que eu olho direto e eu já vejo. Vamos ver aqui, ó. Podemos classificar os animais de acordo com a cobertura do corpo. A cobertura corporal dos animais pode ser muito diferentes entre si, porém todas servem para a mesma função, proteger o corpo desse animal. A pele humana é coberta por pelos. Se você olhar aí no seu braço, você vai ver que tem só a pele, mas em cima tem vários cabelinhos. Então, nossa pele, ela é coberta por pelos. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Qual é a função do pelo? Proteger a nossa pele. Em outros animais, pode haver pelos com mais quantidade, como no cachorro. O cachorro, ele tem muito mais pelo no corpo comparado com a gente, né? Mas também podemos ter escamas. O animal tem o corpo coberto por escamas, como o lagarto, a cobra, a tartaruga, o jacaré. Vejam que o corpo deles tem um aspecto assim mais rígido, mais duro, que é o quê? São essas escamas que vão estar cobrindo o corpo dele. E qual é a função das escamas? Proteger o corpo do animal, da mesma forma que os pelos. Ah, professora, as aves não têm o corpo coberto por pelos e nem escamas. Elas têm o corpo coberto por penas. Então, nós temos animais que têm o corpo coberto por penas. Geralmente são as aves, que também vai ter essa função de proteger o corpo delas e também auxiliar no modo de locomoção delas. As aves, a gente viu que elas voam, então a gente vai ter essa função também das penas, tanto de proteção como ajudar lá na hora do voo. Podemos dividir com relação às características externas, ainda com relação à presença de bico ou animais sem bico. A gente viu que pode ser de acordo com a cobertura corporal e de acordo com a presença de bico ou não. Então vejam que alguns animais que estão aqui, se a gente for classificar eles de acordo com a cobertura corporal, eles estariam em grupos diferentes. E aqui eles já estão no mesmo grupo. Isso porque eu mudei a característica. Agora eu vou ver, ó, animais com bico e sem bico. Aqui eu tenho vários animais que têm bico ou não tem bico? Não tem, né? O cachorro, ele tem focinho, assim como o gato. Então, vejam que eu tenho aqui animais que não têm bico e lá em cima, ó, eu tenho os animais que têm bico, que são as aves também. Ali eu tenho vários exemplos de aves que têm bico e esse bico vai servir o quê? Para alimentação. É a boca desses animais que vai servir para alimentação. Então, a gente pode classificar os animais também de acordo com essa característica. E outra característica também importante que a gente pode dividir os animais é com relação às antenas. Vamos ter animais que têm antenas e animais que não têm antenas. Antenas são essas estruturas que a gente vai ver na cabeça de alguns animais que servem para eles se localizarem, tá certo? Serve para eles, como se fossem as mãos deles para eles irem tateando e descobrir o que é que tem na sua frente. Então, geralmente, quem é que tem antena? Insetos. Formiga, barata, abelha, isso tudo é inseto. Então, eles vão ter antenas. Esses vários exemplos de inseto aqui, ó, se a gente for olhar na cabecinha deles, ó, sempre tem, ó, duas anteninhas.
temos animais que não têm antenas, que estão ó, lá do outro lado. O gato não tem antena, o coelho, a tartaruga, nós seres humanos não temos antenas. Então a gente também pode dividir os seres vivos com relação à presença ou ausência de antenas, ok? Então vamos lá, agora a gente vai praticar. A gente já viu as formas como a gente pode classificar os animais, como a gente pode dividir eles em grupos para facilitar o estudo. Agora a gente vai praticar com atividade. Então, lembram que eu pedi lá no início da aula para vocês separarem o material? A atividade dessa aula, o caderno, o lápis e a borracha e também um aparelho celular para tirar foto? Pois agora a gente vai utilizar esse material. Então, se você tem atividade, você vai corrigir. Se você não tem, você pode tirar uma foto e copiar no seu caderno depois, tá bom? Então, para a gente aprender mais um pouquinho sobre esse assunto. Então, vamos lá. Então, primeira questão dessa atividade que eu separei para vocês. Observem os animais apresentados na imagem. Agrupe-os de acordo com os critérios a seguir. Esses critérios ó, estão aqui, ó. É os critérios que a gente acabou de estudar. O primeiro, a letra A, é com relação à locomoção. A gente viu que os animais podem se locomover através do andar, do nadar e do voar. Tem outras formas? Tem, mas nessa atividade a gente só vai classificar os animais nesses 3 tipos, tá bom? Aqui nessa imagem nós temos vários animais. Nós temos borboleta, passarinhos, temos uma libélula, caramujo, cachorro, sapo. Então agora a gente vai dividir esses animais como uma forma de locomoção. Desses animais aqui, quais vocês acham que andam? Os que andam são geralmente os que têm patinhas e os que não têm asas. A borboleta anda? Não, né? Ela voa porque ela tem asa. A menina e o menino anda? Anda, eles têm pernas, têm pés, então eles andam. Então vamos ver aqui, ó. Quem anda? O cachorro, que está aqui deitadinho, é um animal que anda. Outro, a tartaruga, também é um animal que anda, tem patas. A joaninha, ó, que está bem aqui no arbusto, também é um animal que anda. As formigas que estão aqui, ó, na árvore, subindo na árvore, nós temos várias formiguinhas. Elas também andam. A aranha que está aqui, ó, na árvore também. E as crianças. De todos esses animais que eu tenho aqui nessa imagem, os que andam são esses. Copia, se não der tempo copiar, não tem atividade, tira uma foto, tá bom? Vamos ver agora os animais que nadam. Para um animal nadar, ele vai estar na água ou na terra? Vai estar na água, então vamos olhar bem aqui para o lago. Quais são os animais que estão nadando? Temos os peixes, tá lá. O camarão, que é esse animalzinho miudinho aqui, ó, se você não sabe o nome dele, camarão, ele também nada. O pato tá aí, ó, então ele também tá nadando. Então, pato, peixe e camarão são os animais que eu tenho nessa imagem que nadam, que se locomovem através do nado. E o que sobrou a gente vai colocar em voar. Vamos ver os animais que voam. São borboleta, que eu tenho aqui, ó. Além da borboleta, eu tenho aqui a libélula e temos também os pássaros. Esses 3 animais, eles voam. Eles voam porque eles têm asas. Eles vão se locomover através do voo. Certinho? Respondido, copiado. Tira uma foto, se não der tempo de copiar, porque a gente vai para a letra B. A letra B vai mudar o critério. A gente classificou os animais de acordo com a locomoção, agora a gente vai classificar de acordo com a cobertura do corpo. Se eles têm pelos, escamas ou penas. Desses animais aqui, vamos ver os que têm pelos. Vou colocar ali logo, ó. Os que têm pelos. Cachorro e as crianças. O cachorro, ele tem o corpo todo coberto por pelos, né? E nós também, ó, as crianças são seres humanos. Nós vimos que nós também temos nosso corpo coberto por pelos. Ah, professora, eu tenho cabelo. É a mesma coisa, tem a mesma função. Pelo e cabelo, certinho? Então, cachorro e crianças têm o corpo coberto por pelos.
Qual desses animais vocês acham que vai ter o corpo coberto por escamas? Eu falei alguns exemplos na aula, né? O peixe tem o corpo coberto por escamas? Tem. Qual é o outro animal que eu estou vendo aí nessa imagem que tem o corpo coberto por escamas? Vamos ver? Além do peixe, nós temos a tartaruga. A tartaruga também tem um corpo coberto por escamas. De todos esses animais, apenas esses dois têm um corpo coberto por escamas, certinho? E por penas, geralmente são as aves. Eu tenho ave aqui nessa nossa imagem? Tenho, né? Ó, tenho dois passarinhos. Então, eu vou colocar aqui, ó, que os passarinhos que estão aqui na árvore e o pato que está bem aqui, ó, no lago, eles têm o corpo coberto por penas. Professora, a senhora não falou da borboleta, do sapo, da aranha, porque vejam, de acordo com a característica, a gente vai classificar os animais dessa imagem. O sapo, ele tem o corpo coberto por nada, ele só tem a pele. Ele não tem pelo, ele não tem escama e não tem pena. Tem essa característica aqui, corpo coberto por nenhuma estrutura? Não. Então, por isso que ele não vai estar nessa classificação. Vai estar os outros animais. Então, às vezes, uma classificação, ela serve para a gente agrupar uns animais, mas outros não se encaixam, tá bom? Tira uma foto, copia ou confere aí, vê se acertou e vamos para a próxima. Letra C. Agora, o critério de classificação é a presença de antenas. Tem animais com antenas e animais sem antenas. Eu falei para vocês que geralmente os que têm antenas são os insetos. Vamos ver aqui, ó, são os animais pequenos. Então, a borboleta tem antena? Tem. A libélula tem antena? Também. Caramujo, você até dá para ver aqui, ó, a anteninha dele. Também tem. A joaninha também tem, dá para a gente ver na imagem. O camarão também tem, dá para a gente ver aqui na imagem. E as formigas, aqui ó, dá para a gente também ver na imagem. Então, todos esses animais aí, borboleta, libélula, caramujo, joaninha e camarão, têm antenas. E os que não têm, vamos ver. O cachorro não tem. Os pássaros também não têm. Tartaruga não tem. O sapo, ó, entrou aqui a classificação do sapo, mas ele não tem antena. Pato, o peixe, a minhoquinha que está bem aqui escondidinha, as aranhas e as crianças. Todos esses animais não têm antena. Viu como a gente consegue dividir todos esses animais presentes em determinados grupos? Isso facilita o estudo, certinho? Tirar uma foto, conferiu se está certinho a sua resposta. Vamos para a próxima. Próxima questão, ó, tem esse quadro com vários animais e aqui nós temos as várias características que a gente estudou. Agora a gente vai marcar um X quando o animal apresentar determinada característica. Vamos ver aqui, ó, a primeira característica é tem penas. Vamos marcar um X nos animais que têm penas. Quais desses animais aí apresentam penas na cobertura do seu corpo? Vai ser apenas um, vai ser o papagaio. A gente viu que geralmente são as aves que apresentam penas no corpo. Então, marquem um X, ó, em tem penas abaixo do papagaio, certinho? Próxima característica, tem pelos. Tem pelos? Vamos ver. Papagaio a gente não vai marcar, porque ele tem penas. O peixe tem pelos? Não, tem escamas. A vaca tem pelos? Tem. Caramujo? Não tem. Abelha não tem. Baleia não tem. Leão tem? Tem. Então vamos marcar um X embaixo da vaca e embaixo do leão, certinho? Tem escamas, geralmente é o quê? Peixe, cobra, tartaruga e jacaré. Temos apenas aí o peixe, então tem escamas, apenas o peixe. Antenas, é só a gente olhar. Que animais têm antenas? Estou vendo aqui o caramujo e apenas a abelha. Então vamos marcar um X embaixo dos dois, do caramujo e da abelha. Certinho? São os que têm antenas. Tem patas? É só a gente olhar, ver se ele tem pata. Tem pata o papagaio? Tem. A vaca? Também. A abelha? Tem. E o leão? Também. Então, vamos marcar
o X embaixo desses animais. E tem asas, são apenas aqueles que voam. Desses animais, quais são os que voam, gente? O papagaio e quem? A abelha. É só a gente olhar para a característica deles. Então, vamos marcar um X embaixo do papagaio e lá embaixo da abelha. Dessa forma, a gente dividiu esses animais de acordo com as características externas de cada um. Certinho? Maravilhoso. E a última questão é para a gente ligar os animais. Vamos ligar cada um desses animais de acordo com a característica. Desse lado aqui, ó, que animais têm penas, têm pelos e têm escamas? Vamos ver. O pato, a gente vai ligar ele com penas, pois ele tem o corpo coberto por penas. A cobra é um exemplo de animal que tem um corpo coberto por pelos ou por escamas? Escamas, né? Então vamos ligar a cobra a escamas. E o cachorro, ele só sobrou uma opção, que é o quê? Tem pelos, ele realmente tem um corpo coberto por pelos. Então vamos ligar o cachorro com tem pelos. Ótimo? Agora vamos lá para o outro lado da imagem. Lá nós temos o primeiro animal, é um macaco. O macaco, ele tem um corpo coberto por penas? Não. Por pelos? Sim. Então vamos ligar macaco com tem pelos. Abaixo do macaco nós temos que animal? Uma galinha. A galinha tem penas? Tem. Então vamos ligar ela a tem penas. E o peixe só sobrou o quê? Escamas. Então vamos ligar o peixe com escamas. Dessa forma a gente organizou, ligou os animais de acordo com a característica externa, aquilo que a gente está vendo, está enxergando de cada animal. Certinho? Ótimo. Respondido, corrigido, tirou a foto da correção. Maravilhoso. Vamos relembrar, gente, o que a gente estudou na aula de hoje. Hoje nós estudamos um pouquinho como dividir, como facilitar os nossos estudos com relação às características dos animais. A gente viu que tem uma grande diversidade desses animais. Os animais são vários e diferentes, por isso que é importante a gente conseguir estudá-los através da divisão das características externas. Vimos que uma forma de caracterizar os animais é de acordo com a locomoção. Podemos ter animais que andam, que voam, que nadam, que rastejam. Então, eu vou ver essa característica e eu consigo estudar os animais de uma forma melhor. Outra forma de classificar os animais, além da locomoção, a alimentação. Nós vimos que os animais têm 3 formas de se alimentar. Ou eles são carnívoros, se alimentam de outros animais, herbívoros, se alimentam de vegetais, de plantas, e os onívoros, que é a junção dos dois, se alimentam tanto de outros animais como de plantas. A gente viu isso. E outra característica é com relação às características externas, com relação ao que ele apresenta no seu corpo, podendo ser a camada superficial, a cobertura do corpo, podendo ser com relação à presença ou ausência de bico, a presença ou a ausência de antena. Todas essas características servem para a gente classificar os animais, certinho, compreendido? Então, isso tudo foi o que a gente aprendeu, que a gente trabalhou na aula de hoje. Ótimo? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido um pouquinho, tenham revisado esse assunto se já tiveram a aula com o professor e vamos para a próxima aula. Semana que vem a gente continua com esse mesmo assunto, certinho? Até a próxima. Tchau!